Oi pessoal, eu sou o Renan, eu sou um dos responsáveis pela parte cardiológica da Mobilivet, né, que é a nossa empresa que tem uma equipe que atende aí vocês na sua clínica, no seu estabelecimento. E hoje vou fazer um vídeo aí para a gente entender um pouquinho mais, falar um pouquinho mais sobre a parte cardiológica e focar um pouco mais no seu paciente, né? Que tipo de paciente é o seu? Qual é o seu cliente-alvo, o seu paciente-alvo? Pensando na parte cardiológica, a gente tem alguns tipos de paciente que necessitam de vamos se enquadrar basicamente em dois níveis de avaliação cardiológica. Um mais básico, que não precisa do veterinário cardiológico, né, cardiologista na sua clínica veterinária, ou seja, são procedimentos que você pode com a sua equipe fazer e avaliar a parte cardiológica de uma certa forma sem o cardiologista perto de você. Esse paciente normalmente é jovem, normalmente vai fazer procedimentos anestésicos ou sedativos para procedimentos eletivos, não é? E ele não tem sinal clínico, não chega com a queixa principal de baixo débito cardíaco, que seria desmaio ou cianose de língua roxa, ou intolerância a exercício. No exame físico você não encontra nada demais, o pulso está legal, a ausculta cardiopulmonar está legal, né? Então você não ouve sopro e nem ouve uma arritmia. Então você pode fazer simplesmente um eletrocardiograma, tem algumas formas que você roda o traçado e manda para laudo à distância, e afere a pressão arterial, que é um procedimento que não necessita nem do cardiologista, um enfermeiro, um auxiliar pode fazer, ok? Pensando em outro tipo de paciente, aquele paciente mais velho, que já tem seus 7 anos de idade, e no exame físico ou queixa principal não tem nada demais, nada chama a sua atenção, e tendo uma condição boa de auscultação, o que eu chamo de condição boa de auscultação? O paciente não está ofegante, não é muito obeso, e você não tem um ruído do ambiente ruim, alto, né? Um ruído ambiental para te atrapalhar na ausculta. Se você ausculta esse paciente e ele não tem nada, você roda o eletro, você mede a pressão desse paciente, mas é legal você fazer o ecodopplercardiograma. Então você pula um nível, você sobe um nível, você precisa do cardiologista perto de você fazendo pelo menos o eco. Esse paciente pode se beneficiar de uma identificação mais precoce de doença degenerativa de válvula mitral, por exemplo, né? É um paciente que com 7 anos já pode começar a ter alguma alteração de válvula que fica ali silenciosamente, sem causar nenhum sinal clínico, e aí você consegue identificar precocemente, às vezes até começar um tratamento se necessário, tá? E existe o outro nível de paciente que já tem sinal clínico, ele chega com queixa principal, às vezes de desmaio, e você na ausculta pode identificar um sopro, às vezes um sopro alto, ou até uma arritmia durante a ausculta. Então você vai do primeiro nível até o segundo nível. Você começa com eletrocardiograma, mede pressão arterial, faz exame físico e a ausculta te revela sopro. Quando você ouve sopro, você precisa de uma análise morfofuncional, né? Análise morfológica e funcional do coração, e o ecodopplercardiograma que te traz isso. E o ecodopplercardiograma é feito pelo clínico cardiologista, né? Ele precisa ter uma especialidade para fazer. E aí você já tem um paciente que é mais crítico e às vezes ele precisa já imediatamente começar a ser tratado com medicação. E nesse caso você pode partir para uma consultoria cardiológica, uma consulta cardiológica, encaminhar esse paciente para o cardiologista, ou você pode, com o clínico perto de você, com o cardiologista perto de você, fazendo o ecocardiograma, discutir sobre gravidade, prognóstico e até tratamento desse paciente, que pode muitas vezes, né, em alguns casos, se ele não está grave, se ele não está descompensando, que a gente chama, você pode, juntamente com o cardiologista, só fazendo o eco e ajudando você a decidir sobre terapia, ainda tocar esse paciente, mesmo com a clínica geral ali, sem precisar ser encaminhado para o cardiologista em alguns momentos, tá? E aquele paciente que já é cardiopata, ele já trata, ele já tem sinal clínico, já descompensou uma ou duas vezes, já internou com edema pulmonar cardiogênico. Esse paciente precisa do cardiologista perto dele, né? Então ele precisa de avaliação ecodopplercardiográfica frequente, ele precisa que o cardio ajude na terapia e conduza a terapia e conduza a avaliação e reavaliação de exames de sangue junto com o ecocardiograma de forma frequente, para que ele tenha melhor sobrevida e melhor qualidade de vida aí, ok? Então deixa eu resumir aqui só para finalizar. Temos aquele
paciente que ele está rígido e ele vai fazer procedimentos sedativos ou anestésicos para cirurgia eletiva. Ele não tem nada no exame físico, eletropressão, ok? Você tem uma boa avaliação cardiológica. Existe o paciente mais velhinho, que já tem seus 7, 8 ou mais anos, nunca fez nada demais na parte cardiológica, não tem sinal clínico, veio às vezes para revacinação, ou vai fazer tratamento bucal, mas ele já tem mais idade. Então você necessariamente já pode pensar no ecodopplercardiograma, você já precisa do cardiologista perto de você, tá? E aquele cardiopata sabidamente que já trata, e aí você precisa intensamente do cardio junto com você, e às vezes tomando a frente, conduzindo esse caso, ok? Claro que a gente tem que olhar para o exame físico sempre. O exame físico pode obrigar você a fazer eletro, se tem arritmia, não tem jeito, você precisa do eletro, não só da parte de eco, por mais que o diagnóstico tenha sido feito na parte morfológica e funcional do coração. E você precisa do eco obrigatoriamente, mesmo o paciente jovem que está rígido, sem sinal clínico, mas se você ouve um sopro, você precisa do eco, você precisa de análise morfológica funcional. E aí o cardio tem que entrar em cena para te ajudar, ok? Fechar diagnóstico e até, às vezes, até conduzir o caso. Legal, pessoal? Espero ter acrescentado aí para vocês em algumas informações, esse pensamento todo sobre o seu cliente-alvo, né? O seu paciente-alvo, levando em conta o tema de cardiologia no seu estabelecimento. Obrigado pela atenção, até o próximo vídeo, pessoal, até!